Como uma das três grandes potências em One Piece, os fuzileiros navais são uma força militar formidável, fazendo cumprir a lei do governo mundial e caçando piratas em todo o mundo. Parte disso é conseguido por meio de números absolutos. Os fuzileiros navais têm membros mais ativos do que qualquer outra organização. Os números por si só não são suficientes para capturar os piratas mais fortes. Embora grande parte dos soldados rasos sejam pessoas normais, alguns membros dos fuzileiros navais são incrivelmente fortes. Em um mundo onde os fuzileiros navais têm que enfrentar gente como Shanks, o Ruivo e Monk D. Luffy, eles precisam de seus próprios rebatedores pesados para competir. Agora vamos descobrir quem são os fuzileiros navais mais fortes. Em 10º, X-Drake. Red Flag X-Drake é um dos chamados Pior Geração, 12 piratas que surgiram em destaque após a Guerra da Cúpula de Marineford. Apresentado como um contra-almirante desertor, só mais tarde foi revelado que ele ainda era aliado dos fuzileiros navais e que seu papel como pirata fazia parte de uma operação secreta. Drake é um espadachim habilidoso, mas mais conhecido por usar o Ryu no Mi, modelo Allosaurus. Ser capaz de se transformar em um dinossauro antigo lhe confere maior tamanho e força, com dentes e mandíbulas poderosas o suficiente para perfurar a armadura de um pacifista. Ele era tão forte que se infiltrou nos altos escalões dos piratas da besta e era altamente estimado por seu capitão, o Senhor da Guerra do Mar Kaido. Em 9º lugar, Smoker, o Caçador Branco, é vice-almirante da Marinha, o terceiro posto mais alto possível na organização. Isso por si só deveria ser uma prova de sua força, mas é apoiado pelo fato de que ele derrotou o protagonista Monk D. Luffy em várias ocasiões, graças à sua habilidade complicada de Akuma no Mi de se transformar em fumaça. Ele teve exibições menos impressionantes após o time skip, mas suas derrotas aconteceram nas mãos de adversários muito impressionantes. Smoker ainda é um dos fuzileiros navais mais fortes do mercado e geralmente é considerado pelos fãs como tendo a garantia de ocupar uma posição de almirante algum dia, talvez até mesmo almirante da frota. Em 8º lugar, Ryukugyu, cujo nome verdadeiro é Aramaki, é um dos 3 almirantes da Marinha. Elevado ao posto durante o time skip, isso marca como um dos combatentes mais fortes de One Piece. Embora ele exiba habilidades impressionantes de Haki, é seu poder de Akuma no Mi que realmente o torna um oponente perigoso. Ryukugyu usa Mori Mori no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Logia que lhe permite criar, controlar e se transformar em todos os tipos de plantas. Descrito como um humano da floresta, ele foi visto empalando pessoas em espinhos de madeira, drenando a umidade delas e regenerando seu corpo flora à vontade. Ao contrário de outros usuários do Logia, ele não pode se tornar intangível. Mas sua regeneração mais do que compensa isso. Em 7º lugar, mais conhecido por seu pseudônimo quando era almirante, Aokiji, Kusa não é mais um fuzileiro naval. Ele desertou depois de perder a luta pela posição de almirante da frota para Kainu, tornando-se um pirata e juntando-se a Marshal DTAs, apesar de pendurar seu jaleco branco da justiça para um pirata chique e casual. Kuzan foi um dos fuzileiros navais mais fortes do mundo durante seu mandato como almirante, um dos muitos personagens treinados por Monk D. Garp. Kuzan é um excelente exemplo de como Garp treina pessoas para serem monstruosamente fortes, juntamente com seu Haki. Kuzan também faz uso especializado de sua Akuma no Mi. A Ii no Mi capaz de criar, controlar e se transformar em gelo. Kuzan é capaz de congelar a maioria dos oponentes antes mesmo de a luta começar. Em 6º lugar, Fujitora recebeu o posto de almirante durante o time skip para substituir o desertor Kuzan e promoveu a Kainu, ao lado de Ryukugyu. O interessante é que ele também foi recrutado para a Marinha nessa época, tornando sua ascensão ao posto de almirante verdadeiramente meteórica. Embora cego, Fujitora é capaz de usar seus outros sentidos aguçados e Haki para lutar em pé de igualdade com qualquer oponente. Sua Akuma no Mi, Azushi no Mi, dá a ele controle total sobre a gravidade. Ele pode aumentar a gravidade ao redor de alguém para impossibilitar seu movimento, reduzir a gravidade para que ele possa levitar e até mesmo invocar meteoros do espaço sideral. Em 5º lugar, Kizaru, cujo nome verdadeiro Borsalino é muito divertido de dizer se você usar seu sotaque lento e exagerado, é o atual almirante da Marinha mais antigo. Como todos os almirantes, ele é um combatente habilidoso com domínio de Haki, mas possui uma das Akuma no Mi mais poderosas de todos os tempos. O Pika Pika no Mi permite que Kizaru crie, controle e se transforme em luz.
Ele pode criar raios laser e cegar seus oponentes, mas o mais impressionante é que permite que ele viaje na velocidade da luz. Para referência, isso significa que ele pode se mover a 186 mil milhas, 299.337,98 km por segundo. Essa velocidade incrível é a razão pela qual ele é conhecido por falar tão devagar. Ele tem que se concentrar em diminuir o ritmo para que qualquer um possa entendê-lo. Em quarto lugar, mais conhecido como Akainu enquanto era almirante, Sakazuki detém o posto mais alto de qualquer fuzileiro naval. Como almirante da frota, ele comanda todas as forças da marinha, respondendo apenas ao comandante-em-chefe do governo mundial e aos 5 anciãos. Capacitado pela Akuma no Mi Magu Magu no Mi para se tornar um magma humano, Sakazuki é um combatente impiedoso. Ele é um inimigo tão intimidante que Barba Negra fugiu até mesmo da chance de encontrá-lo quando não estava totalmente preparado, apesar de Barba Negra ter 2 poderes separados de Akuma no Mi na época. Finalmente chegamos ao pódio em terceiro lugar. Kong ocupava anteriormente o posto mais alto da marinha, almirante da frota, mas na verdade foi promovido ainda mais ao cargo de comandante-em-chefe do governo mundial. Isso significa que ele não apenas supervisiona os fuzileiros navais, mas também os 7 senhores da guerra, Cifer Pose e Enies Lobby. Embora não tenhamos visto exatamente o quão forte Kong é no mangá ou no anime, sua passagem pela marinha e sua alta patente sugerem que ele deve ser incrivelmente poderoso. Ele esteve ativo na época de lendas como Rocks e Gold Roger. Ninguém ascende na hierarquia dos fuzileiros navais durante aquela época sem ser seriamente forte. Em segundo lugar, almirante da frota antes de Sakazuki, Sengoku possui uma rara Akuma no Mi Zou mítica, a Ito Ito no Mi, modelo, Daibutsu. Sengoku pode se transformar em uma gigantesca estátua dourada de Buda, concedendo-lhe força e tamanho incríveis, mesmo que você quase não o veja lutar dessa forma durante Marineford. O que você vê é surpreendente. É claro que se ele tivesse se envolvido verdadeiramente na batalha, o resultado poderia ter sido totalmente diferente. A Akuma no Mi concede-lhe transformações ainda não vistas e não possui fraquezas aparentes. Sengoku parece desligado dos acontecimentos atuais, desiludido com o governo mundial, mas se ele se tornar um ator importante, não há como dizer o que ele poderá realizar. E finalmente chegamos ao primeiro lugar. E não poderia ser diferente. É difícil dizer se Garp é realmente o fuzileiro naval mais forte ou não, mas ele é certamente o fuzileiro naval cuja força conhecemos melhor e o fuzileiro naval mais respeitado no mundo de One Piece. Conhecido como o herói dos fuzileiros navais, Garp é considerado uma lenda viva por seus feitos de força. Poderoso o suficiente para enfrentar o próprio rei dos piratas em várias ocasiões, Garp recebeu uma oferta de posto mais alto na marinha várias vezes e sempre recusou. Um de seus maiores feitos foi se unir ao próprio Gold Roger para derrotar os Rocks Pirates, um grupo composto quase inteiramente por lendas, incluindo Rocks de Shebeck, Barba Branca, Big Mom e Kaido. Foi essa batalha que rendeu a Garp o título de herói dos fuzileiros navais. Na verdade, Garp é tão absurdamente forte que dizem que ele foi capaz de dividir um continente ao meio com apenas uma cabeçada. A lista de seus feitos de força é infinita. O que realmente faz de Garp um fuzileiro naval lendário é que ele não tem o poder da Akuma no Mi, o que não lhe concede vantagens especiais. Ele é um herói de muito trabalho, digno de sua saudação. Esse foi o meu top 10. Se você discorda, deixa aqui nos comentários a sua lista, eu irei ler cada uma. Obrigado. Então não perca tempo, se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo, até a próxima galera.